TV Artilheiro. Vamos lá? Vamos lá. Ô Lísca, no jogo passado, no primeiro turno, né, o Ceará acabou derrotado aí por 2-1. O que é que muda do cenário daquele primeiro turno, na tua avaliação, para esse momento agora vivido pelo Ceará? Muda bastante coisa, né? Era um outro momento, teve a parada da Copa também, né? Realmente a gente perdeu o jogo, né? E isso é importante também para você ver os confrontos, né? Porque já perdemos 3 pontos por Vitória, né? Então, agora o jogo de volta, né? A gente tem uma condição de pelo menos emparelhar com eles, né? E poder fazer 3 pontos para lá, 3 pontos para cá, né? Então é um jogo de suma importância para nós, mas é um outro momento totalmente diferente, um outro momento do Vitória também, né? Já com mudança de treinador, como também teve no Ceará. Não é os mesmos treinadores que vão participar desses jogos, muitos jogadores mudaram também, maneira de jogar das duas equipes também mudou muito. O Vitória cresceu muito depois da chegada do Paulo, né? Nesses últimos 4 jogos eles têm 10 pontos, não tomaram nenhum gol e vinham antes disso com a pior defesa da competição, né? Então acho que é uma transformação durante a competição, uma competição longa que propicia essas situações. Lísca, no último treino antes de cada jogo, eu acho que a principal curiosidade dos repórteres que envolvem os clubes é saber qual time joga. Né? Você deve saber muito bem disso. Com certeza. E aí, como é que está esse Ceará? O que é que tu está imaginando? Vai haver mudanças em relação ao jogo? Deve ser aquele mesmo time que enfrentou o Corinthians? Deve ser, né? Claro que já está definido, eu não vou procurar antecipar, até por respeito também ao adversário, porque fica, né? Pô, parece até uma falta de respeito você já passar o time com antecedência, e não é o nosso caso, né? Mas vocês acompanharam a semana toda. Ontem só foi que eu peguei um pouco mais de privacidade, né, no treino, mas temos as voltas do Everson, né, do Leandro, que voltam naturalmente ao time. O Arthur já, né, melhor, né, não participou da sequência, desse terceiro jogo na sequência, né, também deve voltar. Então vocês têm noção bem do que deve acontecer e a base do time tem se mantido, né? A gente tem alternado muito por lesão, por cartão, e agora nós temos esses jogadores à disposição. Nós não temos nenhum jogador assim fora nesse momento, assim por uma lesão mais grave, a não ser aqueles que já estavam, né? Que estão retornando, que é o caso do Éder Luiz, que é o caso do João Lucas, né? Que é o caso do Fabinho, do Reina, do Cardona, né? Esses 5 jogadores aí ainda não estão aptos, né, para essa partida. Então a tendência é uma manutenção daquilo que a gente vem fazendo aí nos últimos jogos, e o jogo do Corinthians é um bom balizador. Ô Lísca, você tem dito nas suas entrevistas que assim, a estratégia ela muda a cada adversário, né? E tudo. Mas, vamos dizer assim, na situação que o Ceará está, que é exatamente na situação da parte de baixo da tabela, há aquela preocupação com a pontuação e também com os adversários. Ontem, por exemplo, a Chapecoense conseguiu vencer o jogo, conseguiu ali dar uma respirada e tudo. Esse sobe e desce da tabela, isso causa algum efeito no grupo? Vocês ficam ali preocupados com o próximo jogo, mas fica também de olho ali no que os adversários estão fazendo? Tu sempre fica, mas não é o nosso foco, né? O nosso foco é buscar a nossa produção, fazer os 43, 44 pontos e não nos preocuparmos assim com o atual momento, né? Porque nós vivemos um paradigma, né? Nós, depois da Copa, nós somos a 5ª melhor campanha nos últimos 12 jogos. Mas você olha a tabela geral, que aí somos os 12 primeiros e os 12 da segundo terço da competição, nós continuamos em 19º. Né? Praticamente hoje somos a última equipe, porque o Paraná ficou um pouco para trás, mas em compensação nós estamos com a mesma pontuação do Sport, com a mesma pontuação do Vasco, que é 1 ponto só da saída da zona de rebaixamento. Já estamos chegando mais próximo do Atlético Paranaense, do Bahia e do próprio Vitória, principalmente se conseguirmos ganhar. Então tem que ter muito cuidado, muita atenção, não ficar jogando pressão nos jogadores, porque nós vivemos num momento muito positivo. Hoje nós estaríamos na Libertadores, pós-Copa, mas o nosso primeiro terço nos colocou na lanterna e muito atrás. Então nós temos que buscar esse equilíbrio para o último terço da competição, que é esses 14 jogos que faltam, os 12 que já foram, né, os 24 que foram, que eu divido em 2 grupos de 12, e o último também de 12, mas tem 2 jogos a mais, que fecha as 14 rodadas que ainda faltam, né? Então nós não estamos muito preocupados com isso, né? Ontem foi uma situação que a Chapecoense ganhou, mas segurou o Atlético Paranaense, que também fica no bolo, né? E o mais importante é a gente somar essas 6 vitórias e 1 ou 2 empates que nos levariam a 43, 44 pontos, que é uma zona de corte que vai permanecer na Série A. Então, pelo horrível início que nós temos, nós não podemos ficar muito atentos à tabela. Nós temos que ficar atentos à nossa produção, nosso crescimento da competição, o desempenho,
né? E a busca dos 43 pontos. O que teve de tão diferente? O que foi o diferencial do Ceará nesses 3 últimos jogos, né, de 9 pontos disputados, 7 conquistados? Acho que a gente fez bons jogos contra o Flamengo e Corinthians, marcamos muito contra o Flamengo, né? Tivemos uma estratégia mais defensiva. Contra o Corinthians já foi o contrário, nós jogamos mais dentro do campo deles, pressionamos mais. E esse jogo contra o Atlético foi um equilíbrio disso, né? Porque a gente teve a posse de bola, a gente foi superior no jogo. A gente assistiu hoje com os jogadores, né? A gente sempre faz um compacto de 20, 25 minutos com os melhores momentos e realmente a gente fez um bom jogo. Mas não aproveitamos as 2, 3 chances, né, que tivemos. Não demos muita condição para o América, mas mantendo, né, Caio, uma boa consistência defensiva e melhorando a nossa produção ofensiva, né, a nível de escolha, a nível de engrenagem da equipe, conexão maior das peças também, já melhorou muito, né, essa integração deles e um jogar para o outro, abertura, preenchimento de espaços, 2 ou 3 opções quando tu está com a bola, ter um padrão, né, uma mecânica de movimentação e dar uma liberdade para eles criarem em cima disso. Então acho que a gente está evoluindo nisso aí também, mas ainda precisamos, né, gols, né, e vitórias, porque temos só 5 vitórias, que é um número baixo para toda a competição, e precisamos nessas 14 rodadas ter uma vitória a mais que tivemos dessas 24, né? São 10 rodadas a menos e nós temos que ter uma vitória a mais. Então realmente não é uma situação confortável, mas é uma situação viável, né? E o que melhorou acho que foi isso, a compreensão do jogo, a compreensão do campeonato, o equilíbrio, organização ofensiva, defensiva, mas podendo ser um pouquinho mais efetivo na hora de fazer o gol. É mais um jogo para jogar junto com o torcedor? Mais um jogo, né? Aproveita que tu falou isso aí, né? E pro torcedor entender essa situação, né? Porque muitas vezes o torcedor tá em casa e vê, pô, 19º. Estamos lá atrás. Mas se você olhar essas últimas 12 rodadas pós-Copa, nós estamos em 5º. Né? Então nós temos que ter essa força e essa mentalidade desse time que vem se recuperando. E o torcedor vem ajudando muito. E a gente só consegue essa recuperação com o torcedor, né? E uma outra situação que, né, eu pouco falo, mas também a gente consegue essa recuperação pela seriedade do Ceará, né? É um clube que, mesmo com toda essa dificuldade, manteve, né, salários em dias, premiação, prêmio pelo jogo, o que foi combinado está comprometido e está feito. Então isso é muito importante para o treinador, para o grupo de jogadores fazer esse trabalho de recuperação, né? Nós vemos em alguns lugares, e até por experiência própria, que muitas vezes você vai caindo na competição, vai apertando e o clube praticamente larga, né? E deixa de cumprir os compromissos, e aí para nós profissionais é muito mais difícil essa recuperação, né? Então a gente tem que enaltecer também esse trabalho do Ceará. O Caio acompanha aqui, vocês acompanham. Eu tive aqui em 2015 e é sempre redondinho, né, cara? É sempre certo, você não ouve reclamação, você não ouve burburinho, não ouve nada, né? Você sabe que aqui o que é combinado é cumprido. E junto com a força do clube, a força dos jogadores, a força do torcedor, é que pode fazer a gente sair, né, dessa difícil situação que nós estamos. Porque mesmo com essa boa recuperação, a situação ainda é difícil e a gente precisa aí desse apoio. TV Artilheiro.